As expressões numéricas podem ser resolvidas efetuando-se as operações matemáticas na ordem correta. Essa ordem é conhecida como hierarquia das operações matemáticas. Na aula de hoje, trago mais alguns exemplos para que a gente possa discutir o processo de resolução dessas operações matemáticas. Vem comigo e vamos para a aula, pessoal! Olá, eu sou o professor Elvis, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Estamos no estudo dos números inteiros, falando sobre expressões numéricas, e essa é a parte 2 sobre esse tema. A cada aula a gente vai trazer expressões numéricas diferentes, para que a gente possa estudar esse processo de resolução das expressões numéricas envolvendo os números inteiros. Muito bem, então na aula passada a gente já viu um pouquinho da ordem de prioridade de resolução das operações. Certo? Então, as operações elas têm uma prioridade na hora de resolvermos as expressões numéricas. Então, quando a gente está diante de expressões numéricas que têm potências e raízes, essas devem ser resolvidas primeiro. Mas, quando aparece também nas expressões multiplicação e divisão, essas também têm prioridade sobre quem? Sobre as adições e subtrações. Então, qual é a ordem aí? Primeiro a gente resolve as potências e raízes, depois multiplicações e divisões, e por último que a gente resolve adições e subtrações. Isso, claro, obedecendo quem? Os nossos sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. Isso aí a gente já viu com mais detalhe na aula passada, que esses sinais de associação podem fazer com que a gente desobedeça essa ordem de resolução, porque eles acabam isolando essas operações. Elas podem ser resolvidas primeiramente, uma adição antes de ser feita uma multiplicação, e aí a gente pode desobedecer essa prioridade. Vamos aos exemplos da aula de hoje para que a gente possa entender esse processo de resolução. Tá bom? Olha aí, primeiro exemplo, a gente tem aqui 2 vezes menos 5 mais menos 7. Então, o que eu tenho aqui? Eu não tenho potenciação. O que seria a potenciação? Por exemplo, se eu tenho um 3 elevado ao quadrado, eu tenho uma potência, Isso aqui significa que é 3 vezes 3, que isso aqui vai dar 9. Tudo bem, não é o caso, não aparece nada de potenciação aqui. Tem multiplicação? Tem, aí você tem que identificar. Se eu tenho um parêntese aqui, o menos 5 dentro do parêntese, o número que está aqui fora está multiplicando o menos 5. E esse sinalzinho de mais aqui, ele não está sozinho aqui, ele está acompanhado de quem? Do número 1, ou seja, ele é o 1 positivo, tá? Então, eu tenho 1 que está multiplicando o menos 7. Primeiro, a gente resolve essas multiplicações para que a gente possa obter só as adições, e aí, por fim, a gente resolve as adições. Então, qual é o resultado aqui? Tenho que multiplicar primeiramente 2 vezes o menos 5. O 2 é positivo, o 5 é negativo. Sinais diferentes na multiplicação, resultado dá negativo. Então, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 5 dá 10, então eu tenho aqui menos 10. Agora eu tenho aqui mais 1 vezes o menos 7. Então, eu tenho que multiplicar o mais 1 vezes menos 7. Sinal positivo e sinal negativo, sinais diferentes, resultado negativo. 1 vezes 7 dá 7, mais vezes menos dá menos, então resultado menos 7. E agora a gente só tem a adição de dois números com sinais iguais. E aí, o que eu quero que você entenda? Que a adição você pode fazer assim. Se o número é negativo, eu tenho aqui uma dívida de 7 e uma dívida de 10. Então, se eu tenho duas dívidas, somando duas dívidas, continuo dívida. Então, o meu resultado ainda vai dar um número negativo. Mas quanto? Muito bem. Se você deve R$10 para o João e R$7 para a Maria, o total da sua dívida é 17. Então, menos 10 menos 7, resultado menos 17. Observe que você somou aí os valores absolutos nessa adição. 7 mais 10 dá 17. E aí, por que ficou negativo? Porque você está somando duas dívidas. Então, quando eu somo duas dívidas, eu continuo com dívida. Se você não assistiu a aula de adição de números inteiros, também vou deixar o link aqui nesse vídeo para você acompanhar lá essa aula. Tá bom? Muito bem. Continuando, exemplo 2, o que nós temos aqui? Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, nós temos o menos 4 multiplicando o número 5, e aqui eu tenho o menos 3 multiplicando o menos 10. Observe que entre o 3 e o sinalzinho de associação, o parêntese,
não temos o sinal de multiplicação aqui, tá? Eu coloquei aqui para você enxergar e não precisa aparecer nenhum sinal de multiplicação. Quando aparecer também, não tem problema nenhum. Você tem que saber que existe uma multiplicação entre esses dois números. E aí a gente vai efetuar primeiro essa multiplicação, porque nós não temos aqui a potenciação para ser resolvida. Então, vamos para a multiplicação. Não tem divisão também, então vamos fazer primeiramente essas multiplicações. Menos 4 vezes 5, o resultado vai dar menos 20, porque eu estou multiplicando dois números com sinais diferentes. Quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Menos vezes mais dá menos, 4 vezes 5 dá 20. Agora, eu tenho 3 negativo multiplicando 10 negativo. Aqui eu tenho sinais iguais. Quando eu multiplico números com sinais iguais, o resultado é positivo. Menos 3 vezes menos 10, resultado mais 30. Muito bem. Agora eu tenho uma adição com dois números de sinais diferentes. Tá? Eu tenho 30 positivo, observe. Quando eu tenho um número positivo numa adição, eu considero ele como um crédito. Você então tem dinheiro, você tem um saldo positivo de R$30. Mas você tem uma dívida, observe que o número negativo na adição representa para a gente uma dívida. Então, se eu tenho uma dívida de 20 e um saldo positivo de 30, um crédito de 30, R$30 paga 20? Paga, certo? Sobra dinheiro? Sobra 10. E o que sobra é o nosso resultado. Então, menos 20 mais 30, resultado mais 10. Tá? Nada de ficar fazendo menos com mais aqui, porque a regra é outra. Eu só faço menos com mais na multiplicação. Tá? Na adição, você usa aí crédito e débito. Ok? Vou deixar o link aqui da aula de adição de números inteiros para que você não se perca aqui quando a gente estiver resolvendo as expressões numéricas. Tranquilo? Vamos lá mais um exemplo, nosso exemplo 3 da aula de hoje. Vamos lá. Nós temos aqui então menos 2 vezes 6. Ó, observe que aqui já vai automático, né? Agora o 2 negativo multiplicando por mais 6. Agora eu tenho aqui um sinal negativo. Na verdade eu tenho quem aqui? O menos 1 multiplicando o menos 5, que está multiplicando o 4. Aqui eu tenho um produto de 3 números, tá? Uma multiplicação de 3 números. Resolvendo aqui, nós vamos ter, então, menos 2 vezes 6. Isso aí vai dar menos 12, porque eu multiplico um número com sinal negativo e um número com sinal positivo. Sinais diferentes na multiplicação, resultado é negativo. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 6, 12. Agora aqui, a gente faz só de uma vez, tá? Menos 1 vezes menos 5, isso aqui dá mais 5. Mais 5 vezes mais 4, isso aqui vai dar mais 20. Menos vezes menos dá mais vezes mais continua sendo mais. 1 vezes 5 dá 5, e 5 vezes 4 dá 20. E agora a gente tem uma adição com dois números de sinais diferentes. O 12 negativo é a nossa dívida. O 20 positivo é o nosso crédito. Então, tenho R$20 para pagar uma dívida de 12. 20 paga 12, paga. Sobra dinheiro? Sobra. E o que sobra é o nosso resultado. Se sobra, o resultado é positivo. 20 pago 12, sobra 8. Se sobrou, é positivo, é crédito. Então, crédito representado por um número positivo. Resultado da nossa expressão, mais 8. Perfeito? Vamos lá. Mais exemplos para vocês aí. Aqui eu tenho menos 9. Agora o menos 9 não está multiplicando ninguém. Tá? Mas aqui eu tenho o menos 1. Ó, observe que o menos 1 está multiplicando o menos 2, que por sua vez está multiplicando o 5 positivo. E aí, vamos fazer. Resolvendo aqui, a gente vai baixar o menos 9. Tá? E agora fazendo esse produto menos 1 vezes menos 2, dá mais 2. 2 vezes 5, isso aqui vai dar mais 10. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. E aqui, novamente, dois números com sinais diferentes na adição. O que eu tenho? Saldo e dívida, ou seja, crédito e débito. Eu tenho um crédito de 10. R$10 é meu crédito, porque é meu número positivo. Eu tenho uma dívida de 9. R$10 paga 9? Paga. Sobra dinheiro? Sobra. Sobra 1. É o nosso resultado. Se sobrou dinheiro, é crédito, então é positivo. Menos 9 mais 10, resultado mais 1. Tranquilo aí? Beleza. Então, vamos lá que agora chegou a hora de
praticarmos, tá? Toda aula eu vou trazer aqui algumas questões para a gente praticar. E aí você pode pausar o vídeo aí, mas antes disso, deixa um comentário aí para que eu possa compreender aqui do outro lado, entender se você está acompanhando o raciocínio da nossa aula, se está legal aí para você, se você está aprendendo perfeitamente, tá bom? Então nós vamos resolver aqui duas expressõezinhas. Primeiro a gente tem menos 5 vezes 2, mais 10 vezes 4. Aqui eu tenho 3 vezes menos 4, menos, lembre-se aqui que aqui eu tenho o menos 1, que multiplica, menos 4 vezes 3. Trago as respostas para vocês então em 1, 2, 3, agora. Vamos lá. Primeiro exercício da aula de hoje. Então nós temos aqui menos 5 vezes 2 e mais 10 vezes 4. Bem tranquilo. Sinais diferentes aqui na multiplicação. O que é que eu tenho? Menos 5 vezes 2, resultado é menos 10. Tá? Menos vezes mais dá menos, 2 vezes 5 dá 10. E aqui eu tenho dois números positivos, resultado dá um número positivo. Então vai dar mais 10 vezes 4, 40. Ok? Então eu tenho aqui menos 10 mais 40. Novamente, saldo e dívida, ou seja, crédito e débito. Eu tenho um crédito de 40, né, que é o nosso número positivo. R$40 paga uma dívida de 10? Paga. Sobra quanto? Sobra 30. Então, esse sobra dinheiro e é crédito, o resultado é positivo. Tranquilo? Vamos lá. Conseguiu acertar aí? Vamos ao próximo exercício. Olha só. O que nós temos no próximo exercício? Nós temos, então, 3 vezes menos 4. Tá? 3 vezes menos 4. Aqui eu tenho o menos 1. Lembre-se que está oculto aqui, mas eu tenho um produto de 3 números. Então, resolvendo aqui 3 vezes menos 4, o resultado dá menos 12. Tá? Então, eu tenho aqui como resultado, isso aqui vai ser igual a menos 12. E menos 1 vezes menos 4 vezes 3, positivo, fazendo o jogo de sinal aqui, né? Menos vezes menos dá mais vezes mais continua sendo mais. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, isso aqui dá 12 positivo. Resultado, eu tenho um crédito de 12, agora na adição, e uma dívida de 12. Que o resultado vai dar quanto? Vai dar 0. Né? Tenho 12 de crédito, pago a dívida de 12. Se 12 paga 12, quanto eu fico? Com nada. Só tinha R$12 para pagar uma dívida de 12, entreguei os 12, fiquei com nada. Resultado da nossa expressão, então, é 0. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo nessa aula. Eu te encontro, então, na próxima aula. Até mais, pessoal!